Palavra da semana com Neville Johnson. O episódio 39. Por que as pessoas boas passam por situações ruins? Original publicado no 17 de junho de 2019. Hoje falaremos sobre um tópico difícil de entender. Por que pessoas boas passam por situações ruins? Há um dizer que fala: somente os bons morrem cedo. Há uma certa medida de verdade nisso. Muitas pessoas fazem essa pergunta. É um paradoxo. Segundo a informação conhecida, atualmente, uma pessoa morre, seja por doença, fome, guerra, etc., a cada 2 segundos. Por isso as pessoas indagam onde Deus se encontra em meio a tudo isso. Devido à violência, guerra, etc., há um número imenso de pessoas migrando pelo mundo como nunca aconteceu antes. É claro que há problemas ocultos, como terroristas que entram em um país dizendo ser imigrantes. Essa questão gera um grande dilema e é um problema que enfrentamos hoje em dia. As pessoas perguntam por que Deus não interfere nisso. É algo difícil a ser respondido, mas darei uma resposta. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. O domínio desse planeta foi dado a Adão. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A área de domínio e controle que foi dado à raça humana é extensa. Adão foi o primeiro homem, independente do que tentam ensinar a respeito do processo da evolução. Ele foi criado há cerca de 6.000 anos atrás, não 6 milhões de anos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou a terra sob seu cuidado e domínio. Esse é o ponto-chave para responder à pergunta quanto a Deus interferir na situação. Ele estabeleceu certos padrões e regras necessários para que tudo caminhasse bem. Quando Adão o desobedeceu, as coisas começaram a caminhar com problemas. Aqui está a raiz dos problemas atuais no mundo. Adão desobedeceu, resolveu fazer as coisas por si mesmo. Gênesis 2, 9 e 10. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Tudo estava indo bem. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou em outra tradução diz: começará a morrer. Gênesis 3:11. E Deus disse: quem te mostrou, disse, no inglês diz, quem te disse que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Adão e Eva caminhavam revestidos de luz, e ela desapareceu no momento que pecaram. Eles sentiram isso. Verso 17. E Adão disse: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Até esse momento tudo era perfeito. A terra não precisava ser trabalhada, tudo crescia de modo perfeito. Tudo começou com o homem. Desobediência às leis de Deus. As pessoas culpam a Deus por tudo. Salmo 107, 17. Os loucos, em outra tradução diz os tolos, por causa do seu caminho de transgressão, ou seja, porque não ouvem o que Deus diz, não ouvem suas leis que fazem com que tudo caminhe de modo tranquilo, e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Por que o homem é afligido? Porque transgride as leis de Deus. Desobediência abre as portas para os poderes das trevas tomarem controle. O pecado, desobediência das leis de Deus, é responsável pelo sofrimento mundial atual. Essa é a conclusão final e a primeira coisa que devemos entender quanto a esse assunto. É a mesma coisa quando os pais avisam um filho para não tocar em um aquecedor pois está muito quente. No entanto, ele o toca
e se queima. A raça humana ficou queimada por desobedecer às leis de Deus. Ele nunca passará por cima das escolhas que fazemos, pois ele nos deu livre-arbítrio. Assim, ele permanecerá. Quando violamos suas leis, Satanás tem acesso. Falemos sobre situações mais delicadas. Talvez você indague a respeito de crianças inocentes. É outra questão difícil. Primeiro, temos que entender e crer na realidade importante de que Deus, de quem Ele é, e que Deus é amor. 1 João 4, 8 e 16. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Deus não é responsável por aquilo que está ocorrendo nesse mundo, pois Deus é amor. Tudo que Ele faz e decide tem o amor como motivação. Tudo se baseia no amor, pois Ele é amor. Segundo, Deus não interferirá com a vontade humana. Ele nos concedeu o livre-arbítrio. As escolhas que fazemos determinarão o desenrolar de nossas vidas. Somos mal encaminhados quanto ao que o amor realmente é. Voltando à questão das crianças inocentes, que é um assunto complexo. Vi muitas coisas acontecerem nos meus 50 anos de ministério. Muitas mortes, crianças morrem, nascem desabilitadas, apesar dos pais serem cristãos, tantas coisas. O Senhor me deu um pouco de conhecimento quanto a isso. Crianças retardadas têm um lugar, propósito e recompensas especiais quando falecem. Você crê que o Senhor sabia que nasceriam assim? Claro. No entanto, temos que nos lembrar que Deus é amor e que nada faz sem essa motivação. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ao ver crianças retardadas, desabilitadas, cegas e surdas, paralíticas, perguntamos: onde está Deus? Deixe-me perguntar algo. Se você fosse Deus, você permitiria que essas coisas acontecessem? Você não é Deus, pois tudo que Ele faz é baseado no amor. A criança morre devido à má nutrição. Para onde vão? Para o céu. Vi crianças lá. Elas são levadas a um lugar especial, onde elas aprendem sobre o Senhor Jesus, Deus Pai. Algo difícil de explicar. Vi um lugar especial no céu para crianças, para adolescentes. Os anjos os encaminham quando entravam lá. Quando os vi, perguntei quem eram. A mim foi dito que eram crianças islâmicas, que haviam morrido e estavam sendo levadas para um lugar diferente para aprenderem e que tinham um propósito e plano para eles na terra. Perguntei como elas podiam estar no paraíso sem terem nascido de novo. A Bíblia fala sobre a idade de responsabilidade, de prestar contas, quando chegamos a essa idade e entendimento sobre responsabilidade por nossas ações. Essa faixa etária é mais avançada no mundo islâmico, pois eles nunca ouviram o nome de Jesus. No mundo ocidental, a faixa etária para prestar contas é mais baixa. A faixa etária de responsabilidade muda dependendo das circunstâncias. Pelo que sabemos, essas crianças islâmicas não eram nascidas de novo. Ao pensar sobre essa situação, muitos versos bíblicos começaram a inundar minha mente como correntes de água. João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 2 Tessalonicenses 2,10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Essas pessoas pereceram, pois não receberam o amor da verdade para que fossem salvos. Pare e pense por um momento. Luz tem que ser apresentado à pessoa para ela escolher rejeitar algo. Eles não receberam a verdade. A verdade teve que ser apresentada a eles, mas eles a rejeitaram. É importante entender isso. A injustiça, falta de retidão naqueles que perecem porque não ouviram a verdade, não creram na verdade.
Você só pode descrer naquilo que você ouviu ou algo que te foi falado. Eles ouviram algo. Eles devem ter conhecido a verdade. Outra escritura que veio a mim fortemente com um novo entendimento foi João 1,9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Muitos dizem que isso realmente não significa isso. Precisamos ter cuidado ao fazer esse tipo de comentário. Essa é a palavra de Deus. Aqui está falando sobre Jesus, a verdadeira luz, que é dada a todas as pessoas que vêm a esse mundo. Como isso pode ser possível? Segundo a Bíblia, cada pessoa terá a oportunidade de escolher vida ou morte, salvação ou condenação. Você não pode mudar isso, não pode dizer que isso realmente não significa isso. Significa exatamente o que diz. A verdade será dada a cada pessoa que nasce aqui antes de falecerem. Creio que o inferno existe, é real. Será que Deus seria justo e bom se enviasse as pessoas ao inferno sem nunca terem ouvido o Evangelho? É simplesmente uma pergunta, e devemos indagá-la. Se você fosse Deus, como lidaria com a situação? Atualmente, há milhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Temos que guardar primeiramente que Deus é amor. Em segundo, Ele é justo, Ele faz o que é correto. Se uma pessoa nunca ouviu o Evangelho, será que Deus seria justo ao enviá-la para o inferno? Se você respondeu, diria que não seria justo. Assim, o que devemos fazer? Se Jesus é a luz, a verdade, como cada pessoa que vem a esse mundo ouve sobre a verdade e a luz? João 1,9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Durante os 50 anos de ministério vi tantas coisas, fiz o enterro e casamento de tantas pessoas, etc. E vi tantas coisas acontecerem no momento que as pessoas estão prestes a falecer. O que acontece nesse momento, sabendo que milhões de pessoas nunca ouviram o Evangelho? Deus é muito justo. No momento que a pessoa está para falecer, o Senhor Jesus aparece. Durante o período de vida da pessoa, muitas vezes ela rejeitou a verdade, mas para muitas delas, quando ela está prestes a morrer, o Senhor Jesus aparece e elas têm a oportunidade de crer nele e aceitá-lo ou não. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Simplesmente o aceite. Normalmente não vemos isso acontecer com nossos olhos físicos. Vi isso várias vezes. Estava presente no momento de morte. Atos 2:20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você não precisa do método de 3 passos para ser salvo, mas simplesmente clamar ao Senhor Jesus por ajuda. Assim diz a palavra de Deus, não é algo que eu inventei. A palavra menciona isso no final dos tempos, quando o planeta inteiro estiver passando por um tempo terrível, guerras e atrocidades por todos os lados, pessoas morrendo de fome por todos os lados, tantas coisas acontecendo. O sol se escurecendo, a luz se tornando como sangue antes do terrível dia da vinda do Senhor, e naquele dia, qualquer pessoa que simplesmente clamar pelo nome do Senhor será salva, mesmo sem saber qualquer coisa sobre salvação ou como a coisa funciona. A Bíblia relata isso, não é algo que eu criei. O sofrimento no mundo está aumentando porque o homem ama as trevas mais do que a luz. Sua consciência está dura. Lemos no livro de Apocalipse que uma das últimas batalhas é uma força que vem do leste. Não sei, talvez China, mas a Bíblia diz que quando essa guerra ocorrer, milhões de pessoas morrerão. Talvez você indague sobre as pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Elas terão algum tipo de encontro antes de morrerem. Elas terão uma oportunidade, pois Deus é justo e é amor. Qualquer um que aceitar o nome, aceitar o encontro com o Senhor, seja longo ou breve, quando estiver prestes a morrer e clamar seu nome, será salvo. Deus é reto e justo. Deus permite que coisas ruins aconteçam nesse mundo porque o domínio da terra foi dado aos seres humanos. Ele ensinou o que fazer e como fazer para mantê-la um paraíso. No entanto, decidiram fazer as coisas de seu modo e coisas terríveis entraram na terra. Falaremos sobre o próximo ponto. Por que os justos, pessoas boas, sofrem?